Guaíba 300 por hora. Apresentação Eduardo Paganella. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, 1h04, 1h04, temperatura neste momento na casa dos 29 graus em Porto Alegre, no ar o Guaíba 300 por hora, o programa pra você, fanático por velocidade, comigo Eduardo Paganella e o jornalista do Correio do Povo, especialista em automobilismo, Bernardo Berch. Muito boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Eduardo, boa tarde aos ouvintes. Hoje temos grandes atrações, piloto da Fórmula Indy, Hélio Castro Neves, tricampeão da Indy 500, tem uma entrevista exclusiva com ele sobre carreira, futuro, crítica à base do automobilismo brasileiro. E temos também o Vitor Gens da Stock Car, que vai estar aqui conosco no estúdio, vai falar da Stock Car, nós vamos falar de Fórmula 1 também, vamos dar uma conversada boa com quem entende do assunto. Vai dar os pitacos dele aqui, né? Sobre tudo aqui do automobilismo, ele que é especialista nisso e muito mais do que a gente, né, Bernardo? Exatamente, e a gente também vai falar da Hora da Largada, o nosso evento especial de uma nova temporada aí que vem da Fórmula 1 e do 300 por hora. Exatamente, lembrando sempre que você pode participar da programação da Rádio Guaíba através de mensagem de texto 9388-7532. Lembrando ainda que esta edição vai estar na íntegra no site do Correio do Povo, no blog Pit Lane. Muito bem, começamos o programa de hoje. Primeiro, boa tarde ao nosso convidado, Vitor Gens, que está aqui. Obrigado pela gentileza de vir conversar conosco, Vitor. Uma boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, principalmente quem tá na praia aí, ainda aproveitando um pouquinho. E aí, já tá ansioso pra temporada? Sim, tô bem ansioso. A gente já teve aí treino coletivo, tem bastante novidade vindo para esse ano e também na nossa equipe tem muita novidade. Então a gente tá bem ansioso aí para que comece logo. Beleza, daqui a pouquinho a gente vai explorar mais. Vitor Gens vai falar tudo sobre a temporada de 2015 da Stock Car. E antes da gente entrar na entrevista com o Hélio Castro Neves, Bernardo, vamos falar rapidamente do evento que ocorre na próxima semana do Guaíba 300 por hora. O Hora da Largada, né, Bernardo? Exatamente, que tem. A gente aproveitou aí que o nosso programa tem 1 hora e nós vamos fazer uma festa aqui no Salão de Eventos do Correio do Povo, na Rua dos Andradas, aqui esquina com a Caldas Júnior. Um ambiente todo temático de automobilismo para trazer o ronco do motor aí para pertinho aqui do centro de Porto Alegre. Então tá todo mundo convidado para curtir, vamos ter convidados, pilotos, preparadores, todo mundo que faz automobilismo no Rio Grande do Sul. Toda uma preparação especial em parceria com a Fórmula RS, uma categoria formadora de pilotos aqui do Rio Grande do Sul. Vamos ter um carro da Fórmula ali, nós vamos ver se a gente liga ele, dá uma acelerada pra dar aquela emoção. Acho que dirigir não vai dar, né? Porque aqui na Andradas, aqui na Caldas Júnior fica meio complicado. Não anda bem em paralelepípedo. Acho que não, né? Acho que não é uma boa ideia, viu? Mas é uma boa ideia o pessoal vir aqui sim. Semana que vem, então, no Salão do Correio do Povo, na Rua dos Andradas ali, né? Então o pessoal pode vir aqui, na esquina da Caldas Júnior com a Rua dos Andradas. Famosa esquina da comunicação. Esquina da comunicação, o Guaíba 300 por hora ao vivo lá de baixo, com um carro da Fórmula RS. E pra dar uma pimentada, nós vamos sortear aí 10 ingressos para curtir a abertura da temporada dia 29 em Tarumã. Bacana, abertura da Fórmula 1 no Guaíba 300 por hora e evidentemente já projetando, já dando os destaques aí para a Fórmula RS aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, 1h08. A gente conversou, Bernardo, com Hélio Castro Neves, piloto da Fórmula Indy, uma longa entrevista, falou sobre vários temas conosco. E o Hélio, né, Bernardo, você sabe muito bem, piloto de alto nível, né? Tricampeão da Indy 500. Isso já diz muita coisa. Muito bem, vamos rodar então a entrevista que a gente fez com o Hélio Castro Neves. Primeira pergunta que eu fiz pra ele foi a seguinte: o ano de 2014 não foi dos melhores, apesar de tudo. Não conseguiu vencer as 500 milhas de Indianápolis e ficou em segundo tanto na corrida das 500 milhas quanto no campeonato da Indy, né? Terminou na segunda colocação. Hélio, foi um bom ano de 2014? Não foi um bom ano? Como é que você avalia essa questão? 2014 teve um final interessante, mas não um final feliz. Então, obviamente foi um ano de muita batalha, foi um ano de mudanças internas. Foi uma primeira vez que eu tive o Roger Penske como o meu estrategista, né, pelo ano inteiro. O ano anterior ele fez algumas partes, eu tive outras pessoas também.
Então foi uma combinação até que muito agradável, porque em 2013 a gente também terminou em segundo, em 2014 segundo, só que chega, né? Agora a gente tem que terminar em primeiro. Então, felizmente, a equipe foi campeã com o Will Power, mas agora, obviamente, as coisas aumentam ainda mais a expectativa, não só pelo fato de nós termos agora um kit aerodinâmico novo, mas eu acho que também aí a adição de um piloto a mais na equipe, que vai ser o Simon Pagenaud, isso pode agregar ainda mais para que a equipe se torne cada vez mais forte. Sem dúvida pode ser uma disputa interna ainda maior, mas eu acredito aí que novamente a gente pôde mostrar em 2014 que foi um ano de uma batalha boa, então tentar aí melhorar e uma posição a mais para que a gente possa fazer esse título aí pro Brasil. Pois é, isso que eu ia te perguntar, Hélio. Chegou a ficar frustrado com o ano passado, porque assim, você tem vários vice-campeonatos, né? E no ano passado ainda aconteceu de perder, né? Deixou de ganhar as 500 milhas de Indianápolis por pouco, né? Ficou com a segunda colocação também. Ficou um gostinho meio amargo desse ano de 2014, hein? Olha, um gosto amargo é difícil você chegar a falar quando você teve uma temporada positiva, vamos dizer assim. Obviamente, a gente sempre disputa e tá aí para ganhar, é a nossa maneira de ser um ser humano. E eu digo mais que não era para ser. A gente teve esse gostinho de possibilidade de vencer mais uma Indianápolis, mas o que eu vejo, da maneira que eu vejo, que nós trabalhamos muito bem para poder chegar nessa disputa, e vamos agora consertar aí para que a gente não deixe escapar novamente, não só o campeonato, mas principalmente também as 500 milhas, porque por causa de 6 centésimos de segundo a gente acabou perdendo essa Indianápolis. Mas eu não vejo do lado negativo, eu vejo do lado que nós tivemos um ano muito produtivo. E às vezes é interessante, quando a gente fala que chegar em segundo e tá meio chateado, eu acho que é uma maneira de você pensar, ok, então não tá tão ruim as coisas dessa maneira. É verdade, né? E não é pra qualquer um chegar em segundo, né? Vamos combinar. Agora, uma outra questão, Hélio. O Will Power, dá pra gente dizer assim que foi um dos maiores adversários que você já teve na carreira aí, porque é um piloto osso duro, né? O Will realmente um talento. A combinação entre ele e o engenheiro dele, que é o Dave Faustino, são dois caras que realmente, quando eles se conectaram, é como se fosse uma dupla dinâmica, né? E ainda mais com o Tim Kindred, que é o presidente da equipe, que eu trabalhei com ele praticamente 10 anos. Então é um trio parada dura. Mas, eu para ser sincero, não me intimido não, pelo contrário, a gente está sempre olhando esse tipo de pessoas para que a gente possa update o nosso computador, melhorar a nossa dinâmica, talvez aprender. Você tem que olhar desse lado. Então, esses últimos anos, para te falar a verdade, eu tenho aprendido muito. Não, mesmo com a experiência que eu tenho, você vai sempre rejuvenescendo, né? Acho que essa talvez seria a palavra correta. Vai rejuvenescendo porque você vê esses talentos mais jovens. Então você fala, peraí, o que ele tem que eu posso agregar na minha posição? E é por isso que a gente está indo cada vez melhor. Eu estou me sentindo cada vez mais forte, cobrindo áreas talvez que eu era um pouco mais fraco e melhorando, né, na área que eu também já sou forte. Então tudo isso é uma combinação muito boa, mas não há dúvida que 2015 ele também vai ser um piloto provavelmente a ser combatido. Vai ser o piloto a ser batido. Mas agora você também, né, Hélio? Porque você tem 500 milhas de Indianápolis, que, vamos combinar, é a principal corrida do automobilismo americano, e eu posso dizer tranquilamente que ao lado de Mônaco é a principal corrida do automobilismo mundial. Eu queria te perguntar o seguinte: qual é o segredo para ganhar tantas vezes as 500 milhas, hein? Concordo 100% com você. Se você tiver ganhar uma corrida na sua vida, na sua carreira, tem que ser Indianápolis. Indianápolis, ela não é só tradição, mas é uma corrida muito especial por ser 500 milhas, tem muita tática no meio, tem muita estratégia no meio. O acerto que você tem que estar fazendo não é somente no começo da corrida, mas tem que estar pensando no fim da corrida, onde
realmente é o que mais importa, mas para você chegar no fim da corrida, você tem que passar por outras barreiras, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, é uma pista que ela é muito interessante pelo fato de ser 4 curvas parecidas, mas não são parecidas, porque uma tem, no decorrer de mais de 100 anos, o asfalto, obviamente, mudou, a própria acentuação do piso, né? Algumas curvas ela tem um pouco mais inclinação do que outras, então tudo isso, acredito ou não, faz parte de um conhecimento, né? Então eu acredito que tendo equipamento adequado, que a equipe pensa que já ganhou 15 vezes praticamente, então ela é uma das melhores equipes para Indianápolis, se prepara melhor e você tem que estar esperando o inesperado. Acho que quando você se põe nessa situação, muita coisa ajuda você a ser o vencedor dessa corrida. Sem dúvida, e na medida que você falou muito bem, né? A questão de detalhe também, né? Cada detalhe faz toda a diferença numa prova de 500 milhas, né? E você sabe muito bem. Imagino que a experiência deva contar bastante nesse tipo de prova, porque pro leigo deve pensar, bom, são 4 curvas, o cara vai lá, faz as curvas e deu, né? E chega primeiro que os outros. Mas eu imagino que cada detalhe tem que ser muito bem estudado para que aquele milésimo de segundo a mais venha em cada volta, né? É verdade, não, são situações, ainda mais os equipamentos mudando muito, e esse ano novamente vai ser uma outra novidade pelo fato de ter esse kit aerodinâmico uma inovação. Então, quer dizer, deixa eu explicar um pouquinho o que significa esse kit aerodinâmico. A Honda e a Chevrolet, elas têm o direito esse ano de desenhar o pacote aerodinâmico, que significa a asa dianteira, a asa traseira, a carenagem da parte lateral. Então todas essas áreas elas vão ser praticamente inovadas e você vai poder ver a diferença entre Honda e Chevrolet. Então, quer dizer, isso vai ser até interessante para o próprio público notar a diferença, o que é Honda e o que é Chevrolet. Mas ao topo disso tudo, como vai ser o primeiro ano, então praticamente todos os dados que você tem coletado nesses anos todos, agora são mínimos, porque novos números vão aparecer, a nova maneira do carro se comportar durante a pista vão ser outras, e detalhe, a primeira corrida de oval com esse kit aerodinâmico vai ser em Indianápolis, então tudo isso vai ser praticamente uma novidade e esperamos que realmente a experiência ajude bastante. Bom, se depender da experiência, você leva mais uma, né? Porque tem bastante aí. Agora, voltando um pouquinho no início da sua carreira, até pra gente tratar também, como é que você acabou chegando na Fórmula Indy? Eu te pergunto isso pelo seguinte, você acabou crescendo na carreira, atingindo a Fórmula Indy, naquele momento onde o Brasil tinha um grande número de pilotos querendo chegar às categorias máximas do automobilismo. Quando eu falo das máximas, é Indy e Fórmula 1, né? Você teve uma geração ali com outros pilotos, inclusive você chegou à Indy e nós tínhamos mais brasileiros também na categoria. Como é que você foi parar na Fórmula Indy? Olha, interessante. Nós, pela cultura do brasileiro, sempre olhar a Fórmula 1 como uma categoria topo, é natural você olhar a Fórmula 1 como esse caminho. E eu não fui diferente também. Eu fui para a Europa, para a Inglaterra, praticamente fiquei um ano lá, correndo na Fórmula 3 inglesa. Cheguei em terceiro no campeonato, disputando a última prova, tinham 3 pilotos disputando, eu acabei chegando em terceiro ao campeonato. E nessa disputa, eu tinha um patrocinador, que era a Marlboro na época, e eles estavam começando a montar o Marlboro Brazilian Team. Eu não sei se você lembra, naquela época em 96, era um time do Marlboro na parte da América Latina, juntando pilotos brasileiros como os pilotos também de outro país, como a Argentina, Chile, enfim, Uruguai. E aí a gente teve um teste nos Estados Unidos de Indy Lights, que me chamaram se eu queria participar, eu falei que sim, mas a minha intenção não era, naquela época, olhar tanto aos Estados Unidos como continuar na Europa, porque eu não queria também passar por outras dificuldades em termos de cultura, a língua, quer dizer, tudo isso, falando inglês, e o britânico é bem diferente do inglês americano, quer dizer,
eu estava mais focado realmente na Europa. E Sim. quando eu fiz esse teste, foi muito bem o teste, bem aquela coisa de destino. O chefe da equipe disse que tinham 2 carros, e um era para o Tony Kanaan e o outro era para o argentino de Palma. Ele gostou tanto do teste que ele queria abrir uma terceira vaga, um terceiro carro para mim. E foi dessa maneira que a gente acabou entrando nos Estados Unidos por esse teste, e nesse ano de 96 foi um ano, para falar a verdade, de adaptação, circuito de rua, sempre foi muito complicado, não foi um campeonato tão bom para mim, mas mesmo assim Steve Horner, que era o dono da equipe Tasman, acreditou no meu potencial e continuou no ano seguinte, em 97, que a gente disputou, tanto eu e o Tony, o campeonato até o finalzinho. Então foi dessa maneira que nós ingressamos a minha carreira aqui nos Estados Unidos, e vou te dizer que foi a decisão mais correta até hoje, pelo fato da Fórmula 1. Eu tive a oportunidade de testar em 2002, mas era muita política fora do automobilismo. Não que não existe política também aqui nos Estados Unidos, mas na maneira que eu vi, estando numa equipe Penske, era muito difícil eu poder trocar essa equipe por qualquer outra, só para atingir um sonho que era de Fórmula 1. E hoje eu fiquei muito contente com essa decisão. Eu imagino que sim, porque a Penske tem uma tradição imensa no automobilismo, né? Ela é uma das principais equipes do automobilismo mundial. Agora, até por curiosidade, você chegou a testar com Fórmula 1 também? Eu tive a oportunidade de testar a Toyota em 2002, logo após o primeiro ano que a gente fez na IRL, na época. Uhum. E foi em Paul Ricard. Quem acabou, foi um teste muito bom. Eu fiquei até hoje, tenho umas lembranças e recordações fantásticas dos mecânicos. Fiquei muito contente com a performance que nós tivemos. Na época era o Alan McNish e Olivier Panis tinha acabado de assinar também com a equipe. Eles estavam mudando de pilotos e a oferta que eles me fizeram era para ser piloto de teste, e eu falei que não ia dar certo, para te falar a verdade. Eu preferia manter sendo o piloto principal na equipe Penske do que ser piloto de teste de uma equipe como a Toyota. Tenho certeza que você é bem melhor que os dois, viu? Os dois não fizeram muita diferença aí na história do automobilismo. Infelizmente, quem acabou tomando pegando a vaga, né, foi o Cristiano da Mata. Sim. E uma pena que ele durou apenas um ano e meio, e depois saiu. Então, quer dizer, mais uma vez, a decisão que eu tomei foi a decisão correta. Bacana esses pormenores, assim, que fazem toda a diferença, né, Hélio? Isso que chama atenção, né? A questão de destino mesmo. Você acabou trilhando o caminho da Indy, que talvez não fosse o seu desejado, mas tendo um andamento aí muito vitorioso. Agora eu queria te perguntar o seguinte: qual foi o momento mais difícil aí na sua carreira nos Estados Unidos, na sua vida aí nos Estados Unidos? O que você, assim, olha, essa foi a barra mais pesada que eu passei por aqui? Eu tive várias barras pesadas. Dentro do automobilismo, obviamente, é natural, mas fora do automobilismo foi aquele perrengue que eu tive em 2008, 2009, né, logo no final, no começo do ano, que eu até perdi uma corrida que foi em St. Petersburg, por estar passando aí por um problema que foi complicado. Quando você vem para um país, uma língua diferente, uma cultura diferente, você contrata as pessoas para que tomem conta das coisas da maneira melhor possível, né? Infelizmente teve um equívoco que a minha entrada na equipe Penske foi uma entrada um pouco não normal, pelo fato de ter um acidente fatal, que foi o Greg Moore, que acabou perdendo a vida. Sim. E em poucos dias nós tivemos que acertar contrato, aquela coisa toda, e o advogado, que era até do próprio Greg Moore, não tinha muito conhecimento do conhecimento de mim, da minha estada aqui nos Estados Unidos e tudo. Então teve uma série de equívocos que, infelizmente, o governo americano pensou que a gente estava tentando fazer alguma coisa fora da lei. E graças a Deus nós tivemos que provar, mas foi realmente um perrengue, uma briga muito forte, que eu até hoje agradeço aí o apoio de muita gente, principalmente dos fãs, que me deram um apoio
enorme, e a minha família também, por sempre estar aí me dando esse apoio até hoje aqui nos Estados Unidos. Mas graças a Deus disso tudo a gente acabou dando a volta por cima, vencendo a terceira Indianápolis. Hoje eu tenho uma filha fantástica, uma família agregando ainda mais na família. Então a gente passa por dificuldades, talvez não sabe por quê, mas o resultado, quando você olha ao redor, você vê o quê? Se torna uma pessoa cada vez mais forte. Hélio, e agora que você falou, me lembrei aí que você citou, né? Mas você ganhou as 500 milhas de 2009. Olha, foi a volta por cima mesmo, né? Nada melhor do que isso, né? Pois é, quando eu estava no pódio, eu nem tinha ideia que eu ia estar na corrida, né? A possibilidade era muito grande, mas muita fé, como eu disse, não só o apoio da família, mas dos fãs. Eu acho que o pensamento positivo fez a gente seguir adiante e hoje continua olhando para cima. Hélio, tocar agora a respeito de automobilismo brasileiro, tá? A gente tem agora o que até eu e o Bernardo Berch, que faz o programa comigo, a gente discute muito a questão do hiato que nós estamos enfrentando de pilotos. Você e o Tony Kanaan representam uma geração mais experiente, eu posso assim dizer, né? Para não dizer mais velha, mas o pessoal mais experiente. Agora, na Fórmula 1, por exemplo, a gente tem o Felipe Massa com 33, o Felipe Nasser com 22 e só. Na Indy, nós temos alguns pilotos que tentam chegar, inclusive o nosso gaúcho aqui, o Matheus Stumpf, está tentando ingressar na Indy Lights, mas há uma dificuldade enorme nesse aspecto. Eu gostaria que você avaliasse essa questão. Como é que você vê os pilotos brasileiros hoje em dia e esse hiato entre duas gerações? Temos aí o Rubinho Barrichello, que também regula de idade com você e com o Tony, e uma geração muito mais nova que está enfrentando dificuldades para chegar no topo do automobilismo. Bom, primeiro de tudo é a base, né? A época que nós tínhamos, quando eu estava no Brasil, tinha a Fórmula 3, a Fórmula praticamente era uma categoria muito forte. Talvez tinha os seus anos, né, vamos dizer assim, que os seus altos e baixos, que é natural, mas a categoria base estava produzindo isso. E hoje, a categoria base perdeu um pouquinho de espaço para as categorias de turismo. Então, o Stock Car hoje, a Stock Car Light, a marcas, mesmo naquela época, mas era ao contrário. Naquela época, essas categorias não eram tão fortes como era na época de 1980, né, que é onde a Stock Car vivia o seu auge, o topo do auge no automobilismo. E hoje voltou novamente, fazem mais ou menos uns 10 anos que a categoria seguiu adiante, e hoje as pessoas podem até, sem sair do seu próprio país, viver disso, né? E eu acho que essa foi o ponto crucial, vamos dizer assim, de ter barrado aí novos talentos para seguir adiante na categoria de monoposto. E hoje os talentos que tem, as pessoas que também tentaram, os pilotos que também tentaram, como infelizmente chegou num ponto, teve a parte da economia em 2008, que, né, deu uma desacelerada muito grande no mundo inteiro, quer dizer, ficou muito mais volátil, e por não ter a categoria base, então as pessoas acabaram mudando o rumo e fazendo o quê? Voltando, aí vamos ficar aqui no Brasil, que agora tem condições de viver de automobilismo, que é o que muita gente gosta de fazer. Então eu dou o meu ponto crítico são essas da categoria básica. Agora nós estamos começando uma categoria nova, que é a Fórmula 4, né? Uhum. E isso que é o que substitui a categoria que tinha a Fórmula Chevrolet, Fórmula Ford, todas essas categorias que a molecada saía do kart e ia para esse lugar. Então talvez pode ser mais uma vez um começo, um recomeço de que os jovens talentos novamente possam sair aí e poder dar alegrias como a gente deu aí pro Brasil. Tomara, né? Porque as categorias de Fórmula, tanto a Fórmula 1 como a Fórmula Indy, são aquelas que me parece que tem maior visibilidade aqui no Brasil, né? Tem mais espaço em relação, por exemplo, a uma DTM, enfim, umas categorias GT aí, né? As categorias de turismo tem espaço com a Stock, né? Mas não tem aquele espaço, aquele destaque que tem, por exemplo, Fórmula 1 e Fórmula Indy. Uma outra questão que eu queria te fazer é o seguinte, nós tivemos a etapa de Brasília cancelada da Fórmula Indy,
E uma pena, né? A gente teria uma prova aqui maravilhosa aqui na capital federal. Como é que você avalia essa questão, o cancelamento da prova da Indy aqui no Brasil? Realmente, só para agregar ainda mais, adicionar um pouquinho, você vê que esse ano não vai ter Fórmula 3 inglesa, né? Então isso Sim. também dificulta a ida da molecada para a Fórmula 1. Na Fórmula 1, pelo menos, ainda tem algumas categorias básicas que podem seguir ajudando aí a molecada. Mas, ok, falando de Brasília, que frustração, puxa vida, foi uma surpresa muito grande para mim, obviamente, e também para a própria categoria que estavam esperando. Era essa semana, né? Nós estamos comentando, essa semana eu já estaria aí no Brasil, provavelmente já estaria em Brasília, e infelizmente parte política é difícil a gente comentar, né? Aí vem ainda mais 80% da pista praticamente quase pronta. Realmente foi um choque para todo mundo, e principalmente para o fã brasileiro, né? Porque as pessoas não sabem muito, que quando elas falam, poxa, Fórmula Indy, estava com a esperança legal de ir lá, comprei os tickets, e acontece uma coisa dessa. É importante o fã entender que não foi a categoria, não foi os organizadores, não foi essa parte de patrocinadores, porque nesse sentido estavam todos já praticamente alinhados para que a corrida acontecesse. Infelizmente foram outras partes que, do meu conhecimento, não sei, mas que eu entendo que a parte política acabou fazendo a parte desse aglomerado todo, e acabou sendo cancelada a prova. Então é uma pena para o automobilismo, principalmente para a Fórmula Indy, mas como eu disse, a categoria, os organizadores e tudo, eles não têm a culpa. Então espero que volte novamente uma corrida no Brasil, mas espero que as pessoas continuem aí apoiando a Fórmula Indy. Perfeito. Mas mancha um pouquinho, né, a imagem, de certa forma, da Fórmula Indy, né? Não digo manchar, mas o pessoal acaba ficando um pouco chateado com essa situação. Não, você tem razão, mancha mesmo. Infelizmente, a parte de marketing, como eu disse, muita gente não sabe, e ainda assim muita gente não vai saber qual foi o motivo, e o que vão, infelizmente, atacar vai ser a categoria, mas é uma pena, realmente foi uma pena muito grande. Perfeito. Para a gente encaminhar nossas últimas perguntas aqui, Hélio, você acompanha a Fórmula 1? Eu imagino que sim, né? Porque como amante de monoposto, certo que acompanha. O que você espera da temporada de 2015 da Fórmula 1, hein? Acho que vai ser acirrada, novamente vai ser cheia de surpresas aí, todo mundo, acho que a única surpresa, que não vai ser, me parece que a Mercedes continua à frente do resto das categorias, do resto das outras equipes, mas vou torcer muito pros dois Filipes novamente. Agora tem Felipe ao quadrado na categoria, tanto o Massa como o Felipe Nasr. Felipe Nasr, interessante que talvez muita gente não sabe, mas quando eu na Fórmula 3, que eu corria na equipe do Aminar em 93 e 94, o Felipe era um catapauzinho, bicho. Eu olhava ele lá com o velotrol dele, brincando ali na oficina, e naquela época ainda nem pensava em dirigir um carro de corrida, um kart sequer. Então, eu estou muito contente de ver a estreia dele no automobilismo, muito contente pela família Nasr, o Amir, o Samir, todo mundo aí, a dona Salma, que fez muito arroz e feijão para mim na época que eu corria na equipe do Amir. Então, vou torcer muito aí para a estreia do Felipe. Eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho. Óbvio que como uma equipe de mediana com a Sauber, vale a pena reforçar que a expectativa é sempre aquela. Não adianta pensar que vai ser o primeiro, o segundo, principalmente com a Mercedes aí, do Hamilton e do Nico dominando. Então vale a gente dar aquele pensamento positivo que uma hora sai, principalmente em circuito de rua, que são onde acontecem as estratégias. Então eu acho que isso vai ser um ano muito bom para o Felipe e para o Massa também com a Williams, que eu acredito que vai ser bom. Então não vejo muita mudança na parte de primeiro e segundo aí, então espero que
vou continuar a minha torcida mesmo para os brasileiros. Bacana. Uma outra questão sobre a Fórmula E, você tem acompanhado essa nova categoria com carros elétricos? A minha opinião é que achei muito interessante ver as disputas, mas gostaria da opinião de um piloto que, enfim, tem muita experiência. Como é que você tem visto essa nova categoria do automobilismo mundial? Realmente, acho que em termos de marketing, vamos começar desse lado. Está muito bem feita, pelo fato de, primeiro, o campeonato é durante as pré-temporadas, né, tanto da Fórmula 1, da Fórmula Indy, ou de qualquer tipo de automobilismo. Eles correm setembro a março, ou enfim, abril, não sei qual é o final da temporada, mas mostra que eles estão numa área que não disputa com ninguém a época de automobilismo. Então isso já é um ponto muito positivo. Segundo, pelo fato do combustível, aquela coisa, né, em vários países ter uma ascendência, é muito volátil, né? Vai para cima e para baixo. Então, tendo essa área de parte elétrica, do combustível elétrico, aquela coisa toda, isso também, na parte de marketing, é muito legal. Agora os carros, as companhias de carros estão lançando os carros elétricos, né, nesse sentido todo. Então, você atingir certa velocidade nesse lado é interessante. A própria FIA está atrás para poder manter isso. Agora, até quando isso vai ser novidade? Até quando esse tipo de categoria vai seguir adiante? Então, isso como aconteceu com as outras categorias que tiveram, né? Os príncipes, os sheiks lá vão fazer a categoria internacional com equipes de tipo Olimpíadas, aqui Brasil, Estados Unidos, aquela coisa toda. Então, eu nem lembro como chamava a categoria, mas você lembra? Não me recordo, mas eu lembro de umas categorias aí com times de futebol, por exemplo, algumas coisas meio curiosas então, também. Eu acho que tudo isso é questão de marketing, né? Eles estão querendo colocar. A única coisa que eu apoio que eles têm aqui é da FIA, e é um lado que realmente ainda ninguém chegou. Então, nesse sentido, pode ser que dure ainda mais e os lugares que eles estão conseguindo. Outro ponto positivo para eles é o quê? É um dia só praticamente de evento. Então, eles vão em lugares como Londres, na China, agora aqui em Miami, lugares praticamente difícil de você fazer um evento, e eles estão conseguindo. Então, tudo isso é benéfico para a categoria continuar seguindo adiante, e a parte hoje em dia no mundo está tão conectado, né, com a parte eletrônica e tudo isso, então são fatores importantes. Agora, em termos de performance, eu conversei com alguns pilotos, o carro não é tão excepcional, né, nesse sentido, pelos pneus que ele tem, a velocidade. Então o carro tem, em termos da parte técnica, talvez não seja o mais o melhor, vamos dizer assim, da parte técnica para se dirigir, mas eu acredito que o marketing, eles estão fazendo um excelente trabalho. Sem dúvida. Bom, é que você também está acostumado com os carros mais rápidos que existem, né? Tem isso também. Agora, Hélio, para a gente finalizar nosso papo bem interessante, queria te perguntar o seguinte: você tem uma perspectiva de deixar a Fórmula Indy? Você pensa nessa possibilidade? Já pensou no futuro fora da Indy, hein? Ainda não. Eu lembro até hoje que o Gil de Ferran, quando estava na minha situação, né, ele tinha 30, apesar que ele aposentou muito antes, ele aposentou com 35 anos, mas enfim, ele lembra, eu me lembro quando o pessoal me falava veterano, quando é que vai aposentar e tudo. Então eu vejo há 10 anos atrás a mesma coisa agora. Sim. Mas o mais interessante é que enquanto eu tenho essa vontade ainda de estar lá acelerando, disputando, né, que eu acredito que é o principal, quando você tem essa vontade mesmo, esse espírito de competição, ir lá batalhar e brigar, eu vou continuar. Então, enquanto eu tiver essa oportunidade, enquanto esse casamento entre Castro Neves e a equipe Penske estiver funcionando, você pode crer que eu vou estar lá. E tenho certeza que vai estar bem na frente. Bom, Hélio, queria te agradecer e te fazer um convite. Vem correr às 12 horas de Tarumã, aqui no Rio Grande do Sul, viu? O pessoal é casca grossa por aqui também. Olha, Tarumã, cara, é um lugar muito especial, que foi onde eu tive meu primeiro
campeonato brasileiro, aliás, o único campeonato brasileiro foi aí em Tarumã, e gosto muito, para te falar a verdade, desse local. Então, quem sabe se tiver uma oportunidade aí, eu nunca digo não, vamos dizer assim. Bacana, Hélio. Queria te agradecer pelo papo, desejar uma boa temporada. Tenho certeza que você vai fazer um ótimo papel e que venha o título, né? Porque você tá merecendo há bastante tempo esse título aí. Grande abraço. Outro para você, obrigado pelo apoio. Muito bem, 1h39, tá aí. Esse papo longo, né? Conversa longa com o Hélio Castro Neves, né, Bernardo? As pessoas cheias de conteúdo, né, sobre automobilismo. Afinal, quem ganhou 500 milhas de Indianápolis e disputou pelo menos 3 vezes o título da Fórmula Indy ponto a ponto é um cara que tem muita bagagem de corrida. E o Hélio até tá falando dessa questão de se aposentar. O Rubinho com 40 anos tá mandando na Fórmula 1. E o Tony Kanaan tá aí, ganhou as 500 milhas de Indianápolis, tá em alta também. E corre pela Ferrari da Fórmula Indy, né, que é a equipe Penske. Então, enquanto durar o desempenho, não é pra qualquer coisa, né, que o cara anda na Penske. É verdade. Vitor Gens, tem espaço para Hélio Castro Neves nas 12 horas de Tarumã? Você que tem conhecimento amplo aí dessa corrida? Já tá convidado pro MCR 46, vamos de novo. Que coisa, né? É verdade, é um nome de peso, né? Se viesse aqui pro Rio Grande do Sul para fazer as 12 horas, seria muito legal. 1h40, 93887532, nosso torpedo, nosso WhatsApp. Manuel, vamos fazer um intervalo, em seguidinha, amplo destaque para a Stock Car e também vamos falar um pouquinho sobre as últimas da Fórmula 1 aqui no Guaíba 300 por hora. Já voltamos. Domingo de futebol. Futebol estilo Guaíba. Este domingo, a partir das 3:30 da tarde, direto do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude Internacional. Meteu nas costas do Zeca para o Nilmar, vai chegar na bola, o Nilmar levou, vai marcar o gol, disparou! Narração Orestes de Andrade, comentários Carlos Guimarães. No meio de semana o Inter venceu pela Libertadores. Agora é hora de focar no estadual. Reportagens Cristiano Silva e Gutierrez Sanches. No plantão, Franklin Berfke. Pensou futebol, pensou Guaíba. Oferecimento Coca-Cola, Sicredi, Chopp Galena, Banco Renner, Multissom. Multiplicar seu dinheiro e fazer novos planos pode ser bem mais simples do que você pensa. Com o CDB do Banco Renner, você investe com segurança e conta com uma rentabilidade diferenciada, além de profissionais comprometidos em ajudar você de acordo com suas necessidades. Escolha o CDB Renner e invista o seu dinheiro com quem é especialista no assunto. Vamos conversar? Ligue 3287-3333. 3287-3333. Chegou a promoção Bebendo uma Coca-Cola com a Galera. As mini garrafinhas voltaram, agora com nomes e apelidos. Faça a coleção com os nomes dos seus amigos nos mini engradados. Dá pra juntar a galera da escola, a turma do clube, o time de basquete. São 15 mini garrafinhas diferentes. Junte 3 pontos mais R$4 e troque por uma mini garrafinha ou um mini engradado. Colecione. Coca-Cola. Compartilhe felicidade. O Quinteto de Sopros da USESP se apresenta em 5 capitais brasileiras numa turnê de concertos interativos e estará em Porto Alegre no dia 8 de março, às 17 horas, no Teatro São Pedro. Formado por flauta, clarinete, oboé, fagote e trompa, o quinteto vai conversar com o público explicando aspectos musicais e compartilhando suas experiências. Ingressos à venda na bilheteria do teatro. Lei de Incentivo, Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo. Apoio Rádio Guaíba. Serviço, utilidade pública, informação com credibilidade. Rádio Guaíba, 101.3 FM, 720 AM. radioguaíba.com.br. 1h43, 1h43, estamos de volta com o Guaíba 300 por hora. Primeiro bloco destinado exclusivamente a falar sobre
a carreira do Hélio Castro Neves, que concedeu uma entrevista exclusiva aqui para a Rádio Guaíba. E agora, segundo bloco, vamos aproveitar o homem que está aqui no estúdio, o piloto, que é melhor que você, viu, Bernardo? Com todo respeito ao seu talento, tem bastante talento. Eu sou é muito enganador bom. do kart indoor. É um enganador de kart indoor, é uma boa. Vou usar isso mais vezes, viu? Vitor Gens, aqui no estúdio. Vitor, nós temos aí, a temporada, se eu não me engano, começa em Goiânia, no dia 22, né? E temos a corrida de duplas aí, Vitor. Dá pra gente adiantar alguma coisa? Tem uma surpresa pra gente aí. Tem alguma coisa que a gente possa adiantar ou prefere deixar pra depois? Então vamos lá, em primeira mão, eu ainda não sei. Meu parceiro até então, vai ser segunda o anúncio oficial aí, mas a gente já pode dizer. Eu fechei agora semana passada com o Matheus Stumpf. Ele que vai ser meu parceiro, ele estava andando na Europa ano passado, andava no lado de grandes pilotos, como Cacá Bueno, Alan Kodair, Nelsinho Piquet. Então ele vem num ritmo muito bom, eu considerei isso também. Além de ser meu amigo, a gente já andou junto na GT4, né? Ele andava na BMW, numa das BMWs M3 e eu na outra, né? A gente competia, né? Um contra o outro, na verdade. Agora a gente vai ser parceiro, mas como a gente andou num carro muito igual, eu já sabia que ele era um piloto muito rápido e agora a gente vai fazer essa parceria aí. Que bacana, né? Tem experiência com Stock Car também, já fez umas 2 ou 3 etapas, o Matheus, tem bastante talento, vai ser uma dupla, vamos dar problema pra galera aí, velho. Tem muitas duplas famosas aí, de nomes que já andaram de Fórmula 1 ou com sobrenomes de Fórmula 1, que nem o Nicolas Prost. Pois é, isso que eu queria chamar, né? O Vitor falou do Matheus Stumpf, as duplas começam a ser divulgadas, né? Em primeira mão aqui, Matheus Stumpf e Vitor Gens. E nós temos aí Senna e Prost também. Vão correr acho que é na equipe Prat, Dona Duzi lá, que tem o Micos Reis. Micos Reis, Isso aí. o Antônio Pisoni e quem é o outro piloto da equipe? É o Júlio Campos. Júlio Campos, exatamente. Não então, um pra cada, um sobrenome famoso pra cada aí, liberaram aí, bem interessante. Mas eu tô apostando mais em Matheus Stumpf e Vitor Gens. Eu também, eu torço pra fortes. que vocês... E até queria perguntar pro Vitor, que teve os testes de pré-temporada, tem um engenheiro novo, eu quero saber como é que tá o desenvolvimento técnico aí do carro. A gente tem bastante coisa nova acontecendo na equipe, né? Uma delas que a gente tem para esse ano o engenheiro Gustavo, que ele é um argentino que está morando no Brasil, ex-engenheiro do Nonô, né? Que o Nonô se aposentou ano passado. Então a gente tem essa novidade aí, eu acho que vai agregar muito para a equipe, assim. Ele já falou coisas bem interessantes, assim, sobre o carro, ele conhece muito o Stock Car e mostra que realmente os argentinos são muito competitivos, assim, né? E eu acredito que quando tudo estiver bem alinhado, a gente vai conseguir. A gente está com uma ideia de ter uns resultados muito bons aí, seguindo o que a gente já teve aí ano passado. Com os argentinos, no mínimo, vai classificar para Libertadores. É uma possibilidade. Bom, você pensa em vitórias esse ano, Vitor? Dá para tentar ou ainda é algo muito distante? Sim, a gente pensa em vitória, a gente pensa em pódio. Nosso objetivo ano passado era ficar entre os 10, né? A gente teve várias corridas ali andando entre os 10 e esse ano a gente, além de querer estar entre os 10 e ter alguns pódios e uma vitória, a gente quer ter uma consistência maior, né? Eu acho que a vinda também do Gustavo vai ajudar isso, que na Stock Car, por ser muito competitivo, o próprio Fraga uma vez falou numa entrevista, logo que ele fez a primeira pole dele, que foi em Goiânia, ele fez uma pole position. Na segunda corrida, que foi em Goiânia, 2 meses depois, com a temperatura parecida, ele largou em 16º. Então o carro não mudou, né? Não teve nenhuma corrida de folga. Então isso é uma coisa bem difícil, né? A vinda dele nos ajuda com, por exemplo, Curitiba é um autódromo que não foi muito bom pra gente. A gente já conseguiu evoluir um pouco lá. Então agora a nossa ideia é essa. Em Cascavel no ano passado o Vitor chegou bem pertinho aí desse pódio, do pódio muito perto, e até da vitória deu uma beliscada, deu um probleminha no final ali que tirou verdade, a gente teve uma quebra, mas a gente tinha um cálculo de puxo muito bom
e a gente estava bem esperançoso naquela corrida, mas acontece, mas ajudou ainda a dar uma animada na equipe aí. Esse ano toda a equipe está bem animada. Tomara. A gente torce muito para que, principalmente tu, mas também o César Ramos, faça um ótimo trabalho na Stock, né? Vamos ter novidades aí da Stock Car, tem regra nova, tem mudança de regulamento, tem mudança de fortenho. O que temos aí de novidade? Sim, uma das principais mudanças é que o motor passou de álcool para gasolina. Isso muda principalmente o consumo de combustível, né? A gasolina acaba gastando muito menos. Então, o organizador do evento, junto com a JL, que faz os motores, já fizeram algumas regulagens para tentar gastar mais gasolina, mas mesmo assim ainda não consegue. Então, existe uma possibilidade que está praticamente se confirmando, não sabe quanto vai ser aumentar as baterias, né? Até então estão falando em aumentar em 8 minutos cada corrida. Então vai passar de uma de 40 para 48 Sim. E outra de 20 para 28. Ainda não está bem certo isso, mas é provável que aconteça. Mais umas 4, 5 voltas por prova, vai dar mais ou menos isso. Porque senão a gente não tem sentido fazer a parada, né? Então a ideia vai ser gastar mais combustível com mais tempo de prova. Bacana, interessante isso. Tem mudança nos pneus também? Isso, existe um composto de pneu novo, né? Que continua sendo Pirelli, mas o pneu mudou um pouquinho, ele é um pouco mais alto e um pouquinho mais largo. Até então pra gente não mudou muito tempo, assim, né? A gente tem algumas dúvidas ainda se vai mudar alguma coisa de acerto, mas o pneu parece ser parecido, mas a tendência é ele ser um pouquinho mais rápido e durar mais, principalmente pela duração maior das provas, né? Bacana. Bom, o pessoal tá mandando recado aqui através do 93887532. O Paulo Roberto Borba, do Passo da Areia, diz que o programa está ótimo e que o boné que ele ganhou recentemente aqui no programa está fazendo sucesso. E tem mais recado aqui do ouvinte, o ouvinte Daniel, citando a questão do Bruno Senna e do Nicolas Prost, que a gente já falou, vão trabalhar também na Stock, vão fazer corrida na Stock especial, né? E falando a respeito da temporada de Fórmula 1, Bernardo, vou encaminhar para a Fórmula 1 pelo seguinte. Eu vou fazer uma pergunta só dessa questão da rodada com as duplas, que para quem não sabe como é que funciona, como é que funciona a corrida em si da rodada dupla com 2 pilotos? O piloto principal, né, que vai fazer a temporada, no caso, ele larga e existe uma parada para troca de piloto no meio da corrida. Isso é muito difícil, até porque o nosso banco é bem para trás, né? E a gente tem que trocar também na verdade o próprio banco tem que ser trocado, né? Porque até uma coisa boa do Matheus, dessa nossa dupla, né, que a gente vai fazer, é que a gente é um pouco parecido, né? Então o banco não precisa ser muito diferente para ele, né? Quanto menos mudar, melhor. Então é uma troca que é muito rápida, assim. A gente tem que trocar piloto em menos de 30 segundos, é uma coisa, não só trocar o piloto, como amarrar, uns 5 pontos. Então isso é uma coisa bem difícil de fazer. Além disso, troca os 4 pneus, né? Troca os 4 pneus justamente para ter tempo de trocar piloto. E eles fazem, inclusive, uma mamadeira que chama, que eles falam porque é onde fica o combustível para abastecer, um pouquinho mais estreita. O combustível desce um pouquinho mais devagar, que a ideia é para a gente ter o máximo de tempo possível para tocar piloto, né? Para ninguém sair desamarrado, que é uma coisa muito difícil, né? E pode dar problema, né? Num acidente, por exemplo. O que é curioso aí, só para o pessoal saber, normalmente o piloto da Stock anda contra o piloto da Stock e os convidados vão andar contra convidados. Na pista vai ter muito breve, assim, ter alguma intersecção aí de um piloto que já é da categoria com outro que é convidado. Então, acho que o Matheus fica ainda melhor na foto aí, porque é muito adaptável, já andou em vários tipos de categoria. É verdade. E a gente teve ano passado algumas experiências veio australianos de categorias de GT,
deles, e eles tiveram muita dificuldade com o downforce, que eles estão acostumados com carros com muita carga aerodinâmica. Sim. Inclusive pilotos de Fórmula tiveram o mesmo problema. O Stock Car não tem tanta força aerodinâmica, então a gente tem que parar muito mais na curva, tem que ter mais calma, mais paciência. Sim. E esses pilotos tiveram muito mais dificuldade. Teve pilotos tomando, pilotos muito bons, tomando 2 segundos, às vezes, do piloto principal da Stock, que é uma coisa que é estranha, assim, né, por um piloto tão bom. Questão até de costume, né, também de conhecimento. Acabou no fim dos treinos, todo mundo já começou a andar um pouquinho melhor. Bacana. Vamos rapidinho falar de Fórmula 1, Bernardo. Faltando na reta, estamos entrando na reta final do Guaíba 300 por hora. Primeira coisa, a especulação a respeito de Fernando Alonso, hein, Bernardo? O que a gente pode dizer? Eu sou cético, né? Eu acredito na versão propagada ali, a segunda versão da McLaren, que a primeira o Ron Dennis se confundiu, disse que o Alonso nem tinha se machucado, na primeira vez que ele falou com a imprensa. Mas a versão de confundiu. Que ele teve um problema de estabilidade, saiu pro lado externo da pista, a roda traseira esquerda tracionou errado e ele foi jogado para dentro da pista e bateu no muro, teve uma concussão. Os médicos recomendaram mais ou menos 40 dias de molho para ele não ter problemas de bater a cabeça de novo, que pode agravar uma lesão agravada e até acabar com a carreira dele. Então 40 dias, ficava ali bem no limite pro GP da Austrália, então adiaram e vai pro GP da Malásia. Tem outras histórias, tem umas que ele voltou pro jardim de infância, deve ter alguma que ele foi abduzido por alienígenas e devolvido para dentro do carro bem na hora. Vamos esclarecer ao ouvinte, é que começaram a pipocar informações na imprensa internacional, dizendo primeiramente que o Fernando Alonso tinha sofrido um choque, não só pela batida, mas um choque elétrico mesmo, né? Do carro mesmo, por conta do KERS, do ERS, que não é mais KERS, do ERS, né? O Sistema de Recuperação de Energia, e também se falou que ele, após ter batido e tomado esse choque, teria perdido parte da memória. Inclusive, logo que saiu do carro, teria dito que era piloto de kart, que sonhava em ser piloto de Fórmula 1. Tudo isso no campo muito mais da especulação. Isso aí, especulação não, isso surgiu na imprensa internacional, vou deixar claro. O País falou, o pessoal na Daily Mirror da Inglaterra, tem várias teorias aí, todos citando fontes próximas do piloto, né, sem dizer quem é. Sim. Então fica tudo no ramo da especulação. Vitor, você tem alguma teoria conspiratória em relação a isso? Você deve ter lido alguma coisa a respeito. Eu não sei muito bem qual que é a verdadeira, mas essas que ele acordou e falou que era de kartista, outra vez ele falou que estava na Ferrari, outra vez ele tem... essas que ele acordou e falou alguma coisa, eu acho que tudo história. Não tem muito fundamento. Muito bem. Tem um martelo batido aqui, enfim. Vamos seguir falando da Menor. Exatamente, a Menor, agora ex-Marussia e agora Menor Grand Prix. A última colocada. Confirmou a sua vaga na Fórmula 1, fez o crash test, o carro adaptado do ano passado, né, que a Marussia tinha, eles conseguiram adaptar para o novo regulamento, passou nos testes de batida de segurança da FIA, foi embarcado para a Austrália e a equipe vai correr com 2 carros na Austrália. Sabe-se lá o que vai poder fazer com um carro antigo e um motor antigo de 2014 da Ferrari. Vai ter o Will Stevens, que eu já tinha brincado aqui no ano passado, tinha nome de ator secundário de filme de cowboy, uma coisa assim, né? O Will Stevens vai ser o primeiro piloto. O segundo piloto não está confirmado. E daí pode especular qualquer um com a carteira bem cheia de dólares. E não precisa ter muito talento também. Exatamente. Aí vão correr. Eu acho interessante. Os caras batalharam para sair de uma situação muito complicada. São competidores garagistas que têm história no automobilismo europeu, andaram de Fórmula 3, Fórmula 3000. Sim, isso sim. É uma equipe com um pedigree mesmo de corridas. Então conseguiram, parabéns para eles. Eu acho muito legal que vão correr. Vitor, tem gente que critica a equipe pequena que tá andando muito devagar, não devia estar na Fórmula 1. Eu acho que tem que estar na Fórmula 1. Vitor, se você tivesse a oportunidade, por exemplo, sabendo que a Menor está nesta situação, você como piloto quer um carro competitivo, entraria nessa barca aí de pegar um carro que você sabe que não... Eu não ia nessa furada aí. Sem dúvida. É complicado, né? A gente vê ali categorias tão competitivas, e se a gente não tem um carro competitivo, a gente, por melhor que seja o piloto, pode pegar qualquer um, ele vai andar atrás. Né? Vamos fazer um jogo rápido com vocês aqui, antes que a gente termine o programa. Projeções para o Mundial de Fórmula 1 2015. Eu vou por equipes. Mercedes, Rosberg ou Hamilton? Hamilton. E tu? Hamilton. E aí? Hamilton. Hamilton. Ferrari, Vettel ou Raikkonen? Vettel. O Vettel. Raikkonen. Tá bom. McLaren, Alonso ou Button? Bom, eu acho que o Alonso, se ele voltar, né? Já disseram até que não volta mais.
Eu vou de Alonso. Vamos lá, tem agora a Williams. Felipe Massa ou Valtteri Bottas? Eu vou votar no Felipe Massa, viu? Tem que ser no brasileiro, né? Vamos votar no Felipe Massa. Muito bem. Tá bom. Quem mais que a gente tem aí? Red Bull. Kvyat ou Ricciardo? Eu vou apostar minhas fichas no Ricciardo, apesar de tudo, dos poréns. Eu também, eu acho que o Ricciardo acho que vai ser um laço do Ricciardo no Kvyat. Acho que pode ser uma possibilidade. Toro Rosso, Max Verstappen ou Carlos Sainz Jr.? Bom, Max Verstappen é a promessa, né? Então vou por ele. Badalaram tanto que eu acho que vai dar Sainz Jr. Tudo bem. Sou do contra. E o Manuel já está dando tchau aqui pra nós. E a Sauber? Felipe Nasser ou Marcos Ericsson? Felipe Nasser, vou botar a confiança brasileiro de novo. Vamos de Felipe Nasser. E pra terminar a Lotus, Grosjean ou Maldonado? Quem não bater. Quem não bater. Quem bater mais vai vencer mais. Maldonado. Muito bem, e com isso nós encerramos o Guaíba 300 por hora. Tchau. Guaíba 300 por hora. Apresentação Eduardo Paganella.